Diniz, Gabriel Amaral, Jornal da Capital 902. A gente viu um Fluminense hoje, a gente não costuma ver muito enquanto está empatando alguns jogos. O Fluminense teve uma cera, segurou, a gente viu muitos trocos de passe. Em determinado momento no início do segundo tempo, o Fluminense tinha 95% de posse de bola no segundo tempo. Não é muito a característica do seu time, a gente sabe disso. Por outro lado, o Felipe Melo falou também, numa entrevista recente, que ano passado um dos erros do Fluminense contra o River foi não saber escolher o jogo para empatar. E perdeu alguns jogos por empatar. Foi essa a tônica utilizada ou foi alguma questão mais física do time? E só para acrescentar, porque a gente não te ouviu ainda, sobre a questão dos jogadores afastados por disciplina. Se você puder falar como você recebeu a notícia, como isso chegou também para você e a decisão de não só de punir, né, de afastar, mas de tornar público. Obrigado. Bom, vou começar pelo final então. Em relação aos jogadores, foi algo inadmissível em qualquer época, principalmente nos tempos de hoje. A gente espera que sirva de correção para esses e para outros, e também para o futebol brasileiro, a questão de se levar as coisas muito mais a sério, porque tem muita coisa envolvida no futebol profissional. São muitas famílias envolvidas e a gente tem que fazer com que a gente aumente ao máximo a nossa chance de ganhar, sem nunca ter a certeza de que vai ganhar, mas a gente tem que trabalhar com respeito e o máximo de empenho para que as coisas aconteçam da maneira correta. Em relação ao jogo, foi um jogo, o principal adversário, um dos principais adversários do jogo hoje foi o campo. Esse campo parece muito o campo da Ilha do Retiro, do Esporte. O Barradão não sei como é que está hoje, mas na minha época eu jogava também. É um campo que parece que ele está bom, mas ele é um campo diferente, é uma grama e um tipo de solo que segura muito a bola, então o jogo fica muito lento. A gente teve que se adaptar ao campo, se adaptar rapidamente ao estilo de arbitragem e àquilo que o seu Porteño também propunha, que é algo parecido com o que aconteceu lá contra o Alianza Lima, que era um campo um pouco parecido, esse mais pesado ainda. E para a gente ter mais chance de fazer o gol, a gente tinha que se arriscar bastante, teria que fazer um jogo mais por dentro para poder desestabilizar o corredor central, para depois usar o lado, e tentando fazer isso a gente ia ficar muito vulnerável para os contra-ataques, era o que eles queriam. Então foi um jogo, a gente soube jogar o jogo, eles tiveram uma outra chance em erro nosso, mas a gente errou pouco, e a gente também teve pouca chance, teve uma ou outra também. Então o resultado do jogo acabou sendo justo. E o time, ele merece ser elogiado porque ele cumpriu taticamente, sem tomar riscos desnecessários, o que o jogo pedia para hoje. Obviamente que a gente queria ganhar, mas o jogo, o time soube jogar e foi um empate que a gente tem que considerar que valeu a pena por pela dificuldade que a gente teve no jogo, pelos motivos que eu mencionei para vocês. Luiz, eu converso, eu sou esquerdo, eu converso aqui, Renato, também boa noite. Primeiro para você, Luiz, olhando assim para a sequência que você vai ter daqui em diante, já vai ter Copa do Brasil, em breve, jogos do Campeonato Brasileiro cada vez mais difíceis, daqui a pouco tem Colo-Colo. Vocês estão olhando para esses partidos, para essa sequência que vai ser muito pesada e de viagens também agora fora de casa, também no intuito de tentar administrar dentro do possível para que o time possa chegar inteiro nesses jogos e você, consequentemente, possa também escalar o que você tiver de melhor à disposição, se já há um planejamento nesse sentido. E, Renato, você voltou hoje de lesão, ficou um tempinho fora e sempre, quando volta, perde um pouquinho de ritmo, é natural que isso aconteça. Queria saber como você se sentiu nessa volta e, enfim, você está projetando aí também para os próximos jogos, até porque você é um jogador que chega com uma responsabilidade muito grande por toda a história que você tem de brigar por uma vaga nesse time. Pelo que o Fernando já explicou, voltar de um tempo parado num campo um pouco diferente, um pouco pesado, um pouco mais difícil. Realmente o jogo estava um pouco diferente, então procurei ficar perto do Germán para de repente buscar uma finalização ou dar um pouco mais de profundidade na área. Não conseguimos chegar ao gol, mas como já foi dito aqui, acho que a gente fez um bom jogo, de forma geral. E o importante é que eu me senti bem, agora é gradativo poder crescer, melhorar, para poder ajudar a equipe, que é o que mais importante, não importa se eu vou sair jogando ou não,
preocupação única é poder ajudar a equipe. Em relação ao planejamento, obviamente, que a gente, mais do que o planejamento, a gente tem pensado muito sobre a sequência de jogos. Porque o planejamento, ele nunca você consegue cumpri-lo de maneira integral. Hoje a gente já teve a baixa do André, a gente não sabe o tempo que ele vai ficar afastado, e a gente não sabe também como os jogadores vão reagir. Ontem a gente treinou num campo lá todo lameado, por causa da chuva. Então, fora as viagens, os campos de treinamento, os campos de jogos, a gente tem que ver como é que os jogadores vão se comportar, para a gente procurar sempre colocar o melhor Fluminense em cada partida. Então a gente provavelmente não vai conseguir fazer o que a gente quer, mas a gente vai saber fazer aquilo que a gente precisa para esses jogos que a gente vai ter pela frente. A gente espera de fato que a gente consiga atuar bem, a gente está procurando dar informação para todo mundo, e quando a gente achar necessário fazer as mudanças pontuais, a gente vai fazer. Obrigado. Renato, queria perguntar para ti, vocês citaram bastante em relação ao campo de jogo hoje. Você conhece melhor do que ninguém nesse evento o campo lá da Arena Corinthians. De que forma então esse campo da Arena Corinthians pode favorecer o estilo de jogo do Fluminense, o jogo do fim de semana? E o Fernando Diniz, queria que você falasse, curioso que o Jean veio falar, ele falou, o Fábio parece vinho, cada vez, quanto mais velho, fica melhor. Queria que você falasse um pouquinho dessa defesa final dele ali, que garantiu pelo menos um ponto. E sobre os garotos, já há uma previsão da punição de quanto tempo eles serão afastados, porque a gente sabe que até o jogo do Corinthians eles não estarão presentes. Mas já há uma previsão de quanto tempo eles irão desfalcar o evento? Bom, talvez a Arena, né, conjunto com o Beira-Rio, talvez os dois melhores campos do Brasileirão, de uma forma geral. Então, talvez isso possa ajudar, mas como o Fernando já falou aqui, muitas coisas vão acontecendo no meio do caminho e a gente tem que estar preparado para todas as situações e chegar lá na Arena, fazer um grande jogo, voltar a vencer para poder subir no Campeonato Brasileiro. Até vou aproveitar essa questão do Renato, que o campo do Corinthians é excelente, só que também é um campo diferente. É quase que o oposto desse campo. Então, para quem não joga lá constantemente, não é um campo fácil de se jogar. Ele só é excelente. Mas como é excelente, né, para jogar? Porque tem uma adaptação um campo desse também. É um campo muito mais rápido, inclusive até do que o Beira-Rio. É um campo, lá tem grama misturado, o campo está sempre baixinho, sempre muito molhado. Então, você vê lá que muitos jogadores erram passe até se habituar, a bola quica e a bola sai, porque o jogador não tem o kick da bola, o jogador escorrega. Então também é um campo que beneficia mais quem joga sempre, que é o Corinthians. Em relação aos garotos, a gente não tem uma previsão, isso é uma coisa que a gente vai conversando dia a dia. Em relação ao Fábio, eu não canso de dizer, o Fábio é um cara que tinha que ser mencionado mais vezes, porque ele é espetacular. A idade que ele tem e o que ele faz, a maneira como ele se comporta no dia a dia, como ele ajuda as pessoas. Então, um cara com 43 anos é um símbolo, que infelizmente disputou uma Copa do Mundo, que merecia pelo menos ter disputado pelo menos uma, que é um craque. Obviamente que a gente sempre teve grandes goleiros, nos últimos 20, 30 anos, mas ele é um cara que merecia ter disputado uma Copa do Mundo, porque ele é muito diferente como goleiro e como pessoa. Então a gente fica muito honrado de poder trabalhar com um cara desse nível aqui. Buenas noches para ambos, para Futuro lo Grande. Fernando, le quiero consultar. Se quedó con una duda en el gol anulado y en su primera respuesta hablaba del nivel de arbitraje. ¿Qué no le gustó? Quanto ao gol, parece que o VAR foi bem anulado, eu não vi a imagem ainda. E da arbitragem eu não tenho muitas questões hoje no jogo de hoje. Acho que ele usou critério para os dois lados, está deixando o jogo correr, que é um estilo da própria Copa Libertadores. Então eu não tenho queixa nenhuma da arbitragem no dia de hoje. Não. Qual?